Olá a todos, mais uma vez aqui diretamente de Cesareia, em Israel, nestas ruínas desta cidade portuária tão importante na época do Senhor Jesus, onde inclusive uma família inteira, como eu já mencionei, foi salva. Cornélio, ele creu no Senhor Jesus como seu Senhor e único e suficiente Salvador e foi batizado com o Espírito Santo antes mesmo de ser batizado nas águas. Tamanha entrega. Veja que não há processo para libertação, conversão, novo nascimento, batismo com o Espírito Santo. Não existe processo, não há fila, mas sim a decisão de se entregar 100% ou não. A exemplo de Cornélio, que estava tão entregue à oração, né? A servir a Deus, a ofertar, a ajudar ao próximo, independentemente da sua nacionalidade. Ele era um cidadão romano, mas ele servia, ajudava inclusive aos judeus, aos hebreus na sua época, que eram como inimigos. Mas quando a pessoa é de Deus, ela não tem a bandeira, não levanta a bandeira disso, a bandeira daquilo, né? Ela não é partidarista, ela é cristã, e o cristão verdadeiro, ele prima pelo amor ao próximo. O amor ao próximo é fazer o bem ao próximo, independentemente da sua nacionalidade, do seu nível cultural, social. Mas bem, vamos dar continuidade à nossa meditação. Hoje vamos meditar no versículo 28. Eu peço desculpa e a compreensão de vocês. Nós temos turistas aqui, né, nesta região, nesse coliseu aqui dessa cidade em ruínas de Cesareia. Vamos orar? Senhor Espírito Santo, abra o nosso entendimento, porque nós estamos vivendo os primeiros dias, as primeiras semanas deste ano de 2023 e nós queremos proteger, fortalecer, blindar a nossa fé inteligente sobre todas as coisas, porque a nossa salvação, a nossa comunhão contigo, o nosso serviço a Ti depende exclusivamente da nossa fé, não é da nossa posição social, não é dos nossos conhecimentos, mas sim da fé que o Senhor nos deu. Por isso, fortaleça a nossa fé por meio da meditação na Tua Palavra. Fala, Deus, a nós, Teus servos, obreiros, aos Teus servos bispos, aos colaboradores, aos auxiliares de pastores, às nossas respectivas esposas, de forma que possamos ajudar também ao Teu povo a entender a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Você que crê e concorda, diga: eu quero entender, aceitar e praticar os ensinamentos de Deus. Amém. Bem, estamos no versículo 28. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia. Só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. O Espírito Santo alerta aqui os primeiros cristãos que as pessoas no passado, quebrando a lei de Moisés, a lei mosaica, independentemente de quem fosse esta pessoa, o mesmo, com 2 ou mais testemunhas, seria condenado à morte. Seria condenado à morte. Agora, imagine a pessoa que quebra a lei de Deus. Se a pessoa, antigamente, ela se policiava, né? Ela tomava cuidado com o que pensava, porque a gente fala, a gente faz, a gente é o que a gente pensa. Então, se no passado, sem o Espírito Santo, sem o nome do Deus vivo revelado, que é Jesus, sem a palavra de Deus escrita como hoje nós temos de Gênesis a Apocalipse, as pessoas se policiavam para não quebrar a lei mosaica, a lei de Moisés, que condenava a pessoa à morte, aqueles que a quebravam, a exemplo daquela mulher adúltera, por exemplo, a exemplo também daquela situação em que Jesus, ele trabalhou no próprio sábado e pela lei seria então julgado e condenado à morte. Se pela lei mosaica as pessoas eram condenadas e elas se policiavam, imagine pela lei de Deus. É claro que Deus nunca teve e jamais terá prazer em matar, em condenar a quem quer que seja. Ele deu a lei porque o povo era indisciplinado, era ingrato, murmurava. Um povo, infelizmente, era corrupto. A natureza humana é corrupta.
E Deus instituiu a lei para que houvesse ordem, disciplina, para que houvesse então uma sociedade justa, onde se respeitasse uns aos outros. Mas imagine só você, na lei mosaica, a pessoa pecando era condenada à morte. Agora, e na lei de Deus? A lei de Deus exigia e exige que a gente ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Foi o que o Senhor Jesus afirmou. E quando a gente ama a Deus sobre todas as coisas, então a gente policia os nossos pensamentos. A gente cuida dos pensamentos que vêm à nossa mente. Pensamentos ruins vêm a todos. Mas o que vai decidir se você vai agir sobre aquele pensamento, falando, olhando para outra pessoa, se julgando, né? Ou falando que não deve, ou alimentando um sentimento, seja ele de ciúmes, ou de orgulho, ou de vingança, ou de medo, é a decisão de alimentar ou não aquele pensamento. Tudo começa com o pensamento. E se você aceita os maus pensamentos, consequentemente, você vai olhar com maus olhos para si mesmo, para os outros, até para Deus, para a obra. Você alimentando maus pensamentos, você acaba falando que não deve, tecendo comentários, murmurando, blasfemando. Quando a gente alimenta pensamentos indevidos, a gente acaba dando ouvidos a quem não devemos dar ouvidos. As pessoas, sejam elas familiares, conhecidos ou desconhecidos. Fake news. Quantas pessoas não foram vítimas de fake news, não é verdade? E por quê? Porque não policiaram os seus pensamentos. Então, o cumprimento da lei de Deus começa com os pensamentos que você aceita de bom e com os pensamentos ruins que você os repreende, os rejeita. Repetindo, quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 pessoas. Mas Deus é misericordioso e enviou Jesus não para condenar, mas para salvar. Jesus disse, eu não vim para julgar, eu não vim para condenar, eu vim para salvar. Agora, para ele nos salvar, nós temos que nos policiar os pensamentos, para não falar o que não deve, para não mentir, para não murmurar, para não blasfemar. A gente tem que policiar os nossos olhos, para onde olhamos, para quem olhamos, em quem nos espelhamos. Nós temos que policiar o que ouvimos, a quem ouvimos. Nós temos que policiar o nosso coração, o que alimentamos, o que desejamos. Nós temos que policiar o que fazemos com as nossas mãos, como fazemos, se é com diligência, negligência, com honestidade, com empenho, com acomodação, por onde andamos, com quem andamos. Bem, essas avaliações cada um tem que fazer por si só. Certamente que você entendeu. Caso não, amanhã vai ficar mais claro ainda esse versículo que vamos meditar no 24. Então prepare-se. Nos veremos então aqui, nesse mesmo meio de comunicação, ou brevemente aí, no seu país, no seu estado, na sua cidade, com o evento Você Pode, levando a água viva, símbolo do Espírito Santo, consagrada no Monte Calvário, no Monte das Oliveiras e no Monte Hermon, os 3 montes em que o Senhor Jesus ele esteve, e ali a gente apresentou este elemento, tanto a água quanto o azeite do consumado estar, que Deus vai usar neste ano de 2023 para curar, libertar, salvar famílias e, sobretudo, batizar com o Espírito Santo. Nos veremos então, desde aqui de Cesareia amanhã, ou aí na Iurde, ou quem sabe, nas nuvens. Até lá.